Olá, alunos. Eu sou o professor Francisco Ayrton e irei trabalhar junto a vocês a disciplina de banco de dados no curso técnico em informática. Essa disciplina possui 3 competências, no caso 3 semanas. Iremos iniciar com competência onde iremos trabalhar o conhecimento dos princípios de banco de dados, posteriormente elaborar um modelo de entidade de relacionamento e construir tabelas e dicionários na terceira semana. Peço a vocês que acompanhem e estudem a partir da apostila, onde tem um detalhamento de toda a informação que você precisa para entender e aproveitar ao máximo esse curso que iremos fazer juntos. Então vamos iniciar nossa primeira competência com os princípios básicos de banco de dados. Primeiro, o que são dados? Dados são registros do que necessitamos para entender uma determinada situação, um determinado contexto. E, dando uma visão geral do problema, precisamos estruturar, armazenar e recuperar dados em computadores usando banco de dados. Dados se transformam em informação à medida que precisamos entender o que significa um determinado contexto. Qual a diferença de dados para informação? Dados é algo que é algo bruto, que não se entende de cara. Quando você transforma em informação, como mostra no slide, fazendo um processamento, é quando você utiliza esse dado como informação. Existe o conceito de abstração de dados. Imagine, por exemplo, informações como dados como telefone, nome, idade, endereço. De cara você não entende a que contexto pertence esses dados, mas à medida que eu digo, olha, esses são dados que pertencem a um formulário de cadastro de uma pessoa, de pessoas. E esses dados precisam de um programa que gerencie essa manipulação. Chamamos de SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados pode ser acessado por um conjunto de pessoas através da internet. O que é necessário para acessar esse SGBD? Precisamos de uma conexão de internet, por exemplo, e através dessa conexão nós acessamos uma API, que é uma espécie de um programa, um mecanismo para ter acesso a esse banco de dados. E através dessa API podemos acessar um SGBD e esse SGBD acessa o banco de dados. Essa API, no fim das contas, é escrita através de uma determinada linguagem, identificando qual a máquina o computador onde esse banco de dados reside e quais são as credenciais para acessá-los, como a senha e o usuário. Existe também um conceito que é chamado de níveis. Esses níveis de um SGBD podemos conceituar como sendo a maneira com que eu vou entender os dados aos quais um SGBD gerencia. Existem 3 níveis no SGBD, como nível de visão, um nível lógico e o nível físico. Podemos visualizar os dados e manipular um banco de dados através dessas 3 maneiras. De cima para baixo, nós temos o nível mais alto de abstração até o nível mais baixo de abstração. O nível mais alto se chama nível de visão. Esse nível está diretamente relacionado ao usuário final, aquele usuário que não tem o conceito de banco de dados a fundo, normalmente.
e é quem vai utilizar o seu banco de dados. Então, por exemplo, numa escola, nós temos o usuário professor e o usuário aluno. Digamos que eles acessam um sistema que tem um banco de dados por baixo. Os dados que o professor tem o interesse de visualizar não são os mesmos que os dados que o aluno tem interesse de visualizar. Então, temos duas visões, ok? Então, isso conceitua o nível de visão. Depende de quem vai ter acesso a esses dados e tem um acesso a um subconjunto de dados. O segundo passo é o nível lógico. Nesse caso aqui, existe uma manipulação desses dados por uma pessoa que entende de como funciona a manipulação dos dados, onde se modela os dados, fazemos um diagrama que posteriormente se transformará em algo que o banco de dados entende, se transformará em tabelas ao final. O último nível é o nível físico, que nesse nível aqui, onde o SGBD tem total controle, são as tabelas, é como são armazenados os nossos dados, quais são os tipos, de forma mais específica, como o seu computador irá armazenar esses dados. Para manipular os dados através de um SGBD, precisamos de linguagens, ok? Existem alguns tipos de linguagens, como a linguagem de definição de dados, DDL, e que é responsável por especificar um esquema de banco de dados. E existe também linguagem de manipulação de dados, ou DML. Essa linguagem é utilizada para fazer seleção de dados, a busca de dados, e a DDL é para definir como é organizada a estrutura dos meus dados. Além dessas duas linguagens mais abstratas, existe uma linguagem que quem trabalha com banco de dados precisa se familiarizar muito bem, que se chama SQL. Essa linguagem é uma linguagem padrão de banco de dados. E podemos dizer que ela é uma linguagem universal para bancos de dados, onde todos os SGBDs, de uma forma ou de outra, precisam dessa linguagem para poder dar acesso, dar o controle a uma pessoa que queira manipular os dados em SGBD. Neste contexto da linguagem SQL, temos que falar sobre operadores e tipos, pois essas características da linguagem são necessárias para entender como eu vou manipular os dados. Os operadores são do tipo aritmético, operador relacional e operador lógico. Então, o operador aritmético, temos soma, subtração, produto. Relacional, eu posso exemplificar como menor que, maior que. Por exemplo, eu quero buscar em uma tabela dados de uma certa entidade que tem uma idade menor do que 20, por exemplo, pessoas com idade menor do que 20 anos. Nesse caso, eu usaria um operador menor que. A gente vai entender isso mais à frente, como funciona muito bem. Os dados também devem ser especificados com tipos. Esses tipos podem ser numérico, com um tipo de data, um tipo caractere, e isso define como irá armazenar ao fim no seu computador, quanto de espaço de memória irá utilizar, dependendo de qual tipo você for utilizar. Então, se eu for armazenar dados de um remédio, um sistema de farmácia, eu tenho dado um atributo de um remédio que se chama preço. Esse preço seria de que tipo? Seria um tipo numérico. Dentro desse conjunto de tipos, nós temos um tipo inteiro, um tipo float, um tipo double. Esses diferentes tipos são tipos numéricos, porém, eles têm diferentes tamanhos que irá armazenar. Neste caso, nós normalmente utilizamos um tipo double ou real para preços, mas a gente vai falar mais sobre isso à frente. Bom, nós temos na criação de banco de dados, com a utilização de SQL, nós temos que definir
os atributos de uma entidade. Nesse exemplo aqui que nós podemos visualizar, temos uma tabela alunos. E essa tabela possui algumas informações de alunos, como matrícula, nome, e-mail. Aqui a gente já pode visualizar que temos quantos registros. Uma tabela tem registros, ok? Linhas. Nós temos nessa tabela 4 registros, que o registro de José da Silva, Maria das Dores, Mário Ramos e Luiz Gustavo. Veja que essa tabela é o que o banco de dados guarda, ok? Mas nessa tabela de cara nós não vemos quais são os tipos desses atributos, dessas informações. Logo nessa tabela em azul, acima, podemos ver aqui matrícula do tipo inteiro, nome é do tipo varchar, que tem um tamanho, quantas letras? 45, no máximo 45. No e-mail temos também um tipo varchar com um máximo de 20 letras ou caracteres. Bom, vamos entrar agora mais em detalhes o que é como funciona a linguagem SQL. O primeiro comando que você deve conhecer é o comando select, que é o mais utilizado. Ele é utilizado para retornar registros selecionados de uma ou mais tabelas. Cada expressão select indica as colunas que você deseja recuperar. Sua sintaxe simplificada é dada. Então a gente pode ver aqui. Primeiro, você coloca a palavra select, você escreve lá no banco de dados, no SGBD. Define quais são os campos que você quer selecionar. Então, selecione estes campos. É isso que você está falando para o SGBD. From. Quando você diz from, no caso é de onde. Então, de quais tabelas eu vou adquirir essas informações? Nós iremos selecionar a partir de uma determinada tabela ou um conjunto de tabelas. Por último, nós temos o comando where. Nesse caso, where, ou onde, né, em português, nós faremos um filtro. Dadas essas informações que eu quero selecionar, de quais tabelas eu quero selecionar, qual o subconjunto de informações que eu vou buscar nesse caso. Então, com a cláusula where. Após essa palavrinha where, você define, utilizando operadores, quais são os filtros que você quer aplicar. Okay? Então, no caso da tabela alunos, onde tem matrícula, nome e e-mail, quais os campos possíveis que eu possa escolher? Eu tenho matrícula, nome e e-mail. Você pode escolher um ou dois ou três destes 3 atributos. De qual tabela? Eu vou definir da tabela alunos. Veja que eu tenho que colocar exatamente o nome da tabela que se encontra no nosso banco de dados. Em um exemplo aqui, a gente pode visualizar no slide, nós temos select matrícula from alunos. E aí, qual será o resultado? O resultado será apenas os valores das matrículas. Então, 1, 2, 3, 4. Veja que não mostra os resultados para nome e nem e-mail, porque eu defini isso apenas matrícula como sendo o meu objetivo. E se eu quiser mostrar apenas os nomes, basta você colocar select, nome, from, alunos. E aí mostrará todos os nomes desses dados. Mais um exemplo. Mas e se eu quiser mostrar todos os dados de uma tabela? Nesse caso, nós utilizaremos um pequeno mecanismo que é um asterisco. O asterisco simboliza tudo, tem uma ideia de tudo. Então, se eu colocar select, asterisco, from, a tabela que eu quero, no caso é alunos, isso mostrará todos os dados que se encontram naquela tabela. Então, matrícula, nome, e-mail. Entendendo melhor a cláusula where, ela novamente é utilizada para delimitar a pesquisa que estamos fazendo. Imagine se desejássemos apenas o nome do aluno com a matrícula igual a 1. Então, eu quero saber, eu só sei que o aluno tem a matrícula número 1, porém não sei o nome dele.
Eu estou aqui com um papel, olha, eu quero fazer uma pesquisa. Olha, eu tenho um número da matrícula, mas não tenho os dados dele. Então, eu vou no banco de dados, no SGBD, e escrevo select, tudo ou determinada informação, from, da tabela alunos, where, aí a gente vai ver aqui como ficará. Na tabela, na nossa cláusula, a gente vai no final aqui ter o operador que a gente vai utilizar de igual a 1. E aí vai mostrar que o aluno em questão é o José da Silva e o seu e-mail é joa@email.com. Ok? Então nós buscamos um determinado registro desta tabela. Bom, já podemos observar que o SGBD é algo de suma importância para essa disciplina, porque é o programa que manipula os dados, ele guarda toda a complexidade dos bancos de dados, e ele manipula essa complexidade, facilitando a nossa vida. Quais são os SGBDs existentes? Então, é um programa, e existem várias versões desse programa, como o chamado PostgreSQL, Firebird, MySQL, Oracle SQL Server. Todos esses são exemplos de SGBDs que têm características muito semelhantes de manipulação de dados. No nosso curso, vamos utilizar MySQL. E aí, o que precisa para utilizar esse MySQL? Você vai instalar todo um pacote, onde tem um vídeo onde você vai aprender como instalar. E nesse pacote tem um outro programinha adicional que é chamado MySQL Workbench. Esse MySQL Workbench é um tipo específico de programinha atrelado a um SGBD que é utilizado para você visualizar ou manipular os dados de maneira visual. Então você clica, você digita ali de forma mais fácil. Ele provê para você um conjunto de possibilidades para facilitar a manipulação dos dados. Então, esse MySQL Workbench é um tipo de interface gráfica, mas existem outros, como o PHP Admin, que tem um funcionamento semelhante com o mesmo objetivo, porém, ele pode ser acessado no browser. Então, nós não vamos trabalhar ele aqui nesse curso, porém, se você quiser, existe um vasto material sobre isso na internet. Procure sempre ir além das nossas aulas que temos aqui de material. Seja curioso para você aprender quanto mais melhor. E sobre esse SGBD também temos pacotes que são utilizados para fazer aplicações web, como é o caso do PHP Triad e o XAMPP. Então, também procure se informar como utilizar esses programas. Bom, por hoje é só. Nós fechamos aqui a nossa primeira aula, a primeira competência, e sugiro você que assista ao vídeo extra que nós disponibilizamos, apresenta como instalar as ferramentas e utilizá-las, ok? Então, um abraço e bons estudos.